Tá frio? A gente sabe que tá frio quando o Sérgio vem de blusa, irmãos. O Sérgio tá de blusa hoje. Então é que realmente tá frio hoje. Lição número 8. Abra sua revista aí comigo. Renata já deu uma prévia aqui que o negócio hoje é para pegar mesmo aí na sua vida e no seu coração, com relação àquilo que nós vamos tratar nessa manhã. Lição número 8, lados opostos da balança, orgulho e humildade. Comentarista dessa manhã, pastor Jackson G. Silva, ele que trouxe o comentário da nossa revista e nós vamos acompanhá-lo aí na linha de raciocínio daquilo que nós temos um pouquinho para ver com relação a esses dois temas. Nosso texto áureo está ali em Salmos 138, verso 6. Vamos recitá-lo todos juntos? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Salmos 138, 6. Muito bem. E já dando início à nossa aula, antes de nós lermos os nossos textos ali, eu gostaria que você olhasse para o seu coleguinha e desse oi para ele aí atrás, né? Não fizemos isso essa manhã ainda. Fala bom dia para ele, dá um sorriso, pergunta se ele está bem. E agora você vai olhar para o seu coleguinha de novo e vai fazer uma pergunta para ele assim, ó. Você é humilde? Aí nós temos a primeira dificuldade desta manhã. Quem disse que é? Agora faz outra pergunta para ele assim: você é orgulhoso? Tá aí a segunda dificuldade dessa manhã. Quem aí disse que é? Aí os orgulhosos ainda acabaram se acusando mais que os humildes. Então, irmãos, a lição que nós temos nessa manhã não é nada desconhecido de ninguém. Não é nada novo que eu vou falar aqui, tá? Não é segredo para nenhum dos irmãos o texto que está escrito ali, qual é a relação que Deus tem com os orgulhosos e a relação que Deus tem com os humildes. Mas eu gostaria que nós atentássemos nesse momento para o texto que está na introdução ali, que o pastor Jackson colocou. Nós vamos ler o primeiro parágrafo da introdução dele inicialmente nesse momento, tá? Ali, vira a sua página para a página 49, está escrito ali, introdução. Todo mundo aí tem acesso à revista? Ó, se o seu coleguinha não tem, compartilha a revista aí com ele, que esse texto não está no slide, tá? Eu vou ler e você acompanha comigo, e depois nós vamos interpretar o que o pastor falou. Tudo bem? Vamos lá então? Já são mais de 2000 anos de existência da Igreja de Cristo na face da terra, e ainda assim alguns pontos nunca se esgotam, carecendo sempre de uma especial atenção por parte dos crentes, e em especial por parte dos pastores e líderes em geral. Falar de orgulho e humildade nunca é demais. São dois elementos, em boa parte, ou até bem próximo da totalidade, antagônicos e conflitantes, tanto no que tange à natureza, como nos efeitos que eles causam na vida de quem os possui e daqueles com quem convivem. O primeiro, orgulho, via de regra, tem sua base no pecado. Pular ali uma linha. O segundo, a humildade, via de regra, tem sua base na novidade de vida em Cristo. E dessa forma é própria daqueles que conhecem e servem a Cristo. O que o pastor Jackson acabou de falar? Todo mundo entendeu? Eu vou traduzir aqui de uma maneira mais fácil. A igreja já tem 2000 anos. E mesmo assim a gente tem que continuar insistindo em falar desse assunto. Orgulho e humildade. Mesmo 2000 anos depois, esse tema ainda pega muito na vida dos cristãos. Eu não vou falar dos não cristãos, porque os não cristãos não são crentes, né, irmão? Eu não vou falar que ele
Ah, ele precisa ser menos orgulhoso. Ele sabe disso também. Só que nós, uma vez nascidos de novo, vivendo a nova vida em Cristo, que é o que o pastor colocou ali, temos que ter uma postura diferente com relação a esses dois temas. E muitas vezes é muito difícil lidar com os dois. Por exemplo, você já ouviu a seguinte frase: o meu maior orgulho é ser humilde. Tem crente que fala isso, irmão. Tem crente que já testemunhou nessa igreja aqui da frente: eu era uma pessoa ruim, mas agora eu me orgulho da minha humildade. É errado falar que você é humilde? Sim? Humilde fala que é humilde? Olha aí. Jesus falou que ele era humilde. A gente deve parecer com? Então o crente pode falar que ele é humilde? Só se ele realmente for. Senão ele está o quê? Está mentindo. Agora vamos para o ponto do orgulho. É errado ter orgulho? Depende. Vou dar um exemplo aqui. Marildo, a Lavínia é uma boa filha? Você tem orgulho dela? Viu? O Marildo é um cara orgulhoso. Vamos lá. Deus é orgulhoso? Deus é orgulhoso, irmão? Estou confundindo vocês aí, né? Vamos pensar um pouquinho. Essa é uma distinção que o autor ele faz, tá? Por isso que eu estou trazendo assim para vocês. Deus é orgulhoso, irmão? Sim ou não? O que está escrito em Gênesis lá quando ele acabou a criação? Tudo que eu fiz é incrível. Deus é orgulhoso? Deus sentiu orgulho daquilo que ele havia feito. A mesma relação ali que eu usei com a Marilda e a Lavínia. Então a gente tem que sempre distinguir isso. O ser orgulhoso que leva você para o lado da arrogância, da prepotência, para esse lado, ou de ter orgulho de algo que você tenha feito, mas até isso tem um limite, tá? Isso que a gente precisa entender, porque quando a gente avança esse limite, você foi para a arrogância, para a prepotência, tudo bem? Então é nesse caminho aí que nós vamos andar essa manhã. Volta lá para a sua revista agora, nós vamos ler os textos que serão a base para a nossa aula de hoje. Primeiro nós temos ali Colossenses 3:12, depois iremos ler Provérbios 15, 31 ao 33, Provérbios 16:5, Provérbios 16, 18 e 19 e Atos 20, 17 ao 19. Como de costume, vamos começar aí com uma irmã, Colossenses 3:12. Provérbios 15, 31. O irmão. Dezesseis, 5, uma irmã. Atos 20.
Amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, na tua presença nós estamos, nós te louvamos mais uma vez pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui na tua casa para aprender um pouco mais a tua palavra. Abre o nosso entendimento, Pai, que o nosso coração esteja realmente aberto para compreender essas verdades, que possamos também aplicá-las no nosso dia a dia. Que não seja apenas mais conhecimento, Deus, mas que realmente isso seja algo que possamos viver. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro neste momento. Amém. Os textos que nós lemos aí, eles fazem aí menção das duas coisas. De viver uma vida de humildade e da reação que Deus tem, como Deus trata com os orgulhosos. Então, diante disso, eu quero passar aqui com os irmãos quais são os nossos objetivos desta manhã. E o primeiro objetivo que nós temos é relembrar os ensinos bíblicos sobre orgulho e humildade. Por que relembrar? Porque assim como eu já disse no comecinho dessa aula, não é algo que você não conhece, não é algo que você nunca ouviu ou algo que você não saiba. Então vamos aí refrescar a memória daquilo que nós já sabemos também com relação a orgulho e humildade. Perceber se tenho sido uma pessoa orgulhosa e arrogante, não apenas na minha visão, mas na visão dos meus irmãos. Eu não me acho arrogante e orgulhoso, não quer dizer que eu não seja. Tá? Vou dar um exemplo que eu testei hoje cedo lá em casa. Tá? Luana, eu sou orgulhoso? É? Por quê? Aí ela usou um exemplo que eu já usei. Existem duas formas de fazer as coisas, do meu jeito ou do jeito errado. Entenderam, irmãos? Só o meu jeito é certo, segundo ali a confissão da minha esposa. Tá? Então, eu pensar, por isso que é interessante você perguntar. Eu ajo de maneira orgulhosa? Na maioria das vezes que eu me lembro, tá? Vou colocar assim que eu posso falhar, eu acho que eu não sou orgulhoso. Mas eu achar que eu não sou orgulhoso significa que eu realmente não sou? Aí a gente vai voltar lá. As minhas aulas, se os irmãos perceberem, estão tudo sequência. Os assuntos estão um puxando o outro. Então vamos lá, vamos voltar na aula lá atrás que eu dei há uns 3 meses atrás. O que era a aula de 3 meses atrás que o Tiago deu? Quem lembra? Não lembra? Vamos lá, recapitulando. Falamos sobre o quê? Amor de Deus. Como era o amor de Deus pelas pessoas, correto? Não lembro, não vamos falar se está correto, né? Mas era disso. Depois a sequência puxou o quê? O amor com relação aos meus irmãos. Como que eu ajo no meu relacionamento? Até aí a gente está falando só de amor, coisa linda, amor, amizade ali, comprometimento. Aí na última aula que eu dei, mês passado, eu falei sobre o quê? Derramei a aguinha aqui, quem lembra? Quem estava na aula que eu fiz bagunça aqui? Amor fraternal deve ser como? Como que é o amor fraternal? Da onde que sai, irmão, o amor fraternal? Tem que ser? Lembra lá da palavra entranhável? Você lembra disso? Tinha que lembrar, mas tudo bem. Vamos seguir lá. Então, hoje a gente puxa o quê? Relacionamento, tá? Porque a gente não é arrogante sozinho. A gente não é orgulhoso sozinho. Vou ser orgulhoso para mim mesmo? Qual é o benefício disso? A gente não é humilde e gosta... Humilde que não é humilde, ele não é humilde para si. Ele é humilde para os outros verem que ele é humilde. E aí ele deixa de ser. Então, tudo aqui é relacionamento. Nossa série fala de vida cristã e as aulas que eu tenho pego principalmente, que eu tenho seguido uma linha, é como a minha vida cristã eu me relaciono com os meus irmãos. Então, volta lá na minha experiência de hoje de manhã, a opinião que mais importa não é a minha, neste ponto, de se eu me acho orgulhoso, arrogante ou prepotente, ou sei lá o que desse estilo. Mas eu tenho passado essa imagem para os meus irmãos. Às vezes na sua cabeça, você não é. Mas na cabeça das 99, né, das ovelhas, você é. Às vezes na sua cabeça, você se considera uma pessoa muito humilde. Mas na cabeça dos demais, humildade zero. E aí a gente vai distinguir também definições
para a arrogância e para a humildade que muitas vezes ficam confusas na nossa mente. E ainda, então, buscar a vida de humildade, tendo o padrão bíblico como referência a ser seguida. Mais uma vez, a nossa base não saiu da minha cabeça, não saiu da cabeça do pastor Eliezer, não saiu da cabeça do presbítero Amarildo. A nossa base de estudo é a palavra de Deus, irmãos. Tá? Mesmo que a gente não goste de muita coisa que está aqui, porque a tendência nossa carnal é de não gostar de muita coisa que está aqui, é isso aqui que a gente tem que aplicar. Amém? Seguindo lá então, vamos para umas autoidentificações aí. Você é orgulhoso? Antes eu pedi para você perguntar para o seu coleguinha. Agora pergunte-se, olhe para dentro de si. Eu sou orgulhoso? Quem aqui aceita que toda vez está errado? Toda vez. Às vezes para não brigar. A nossa tendência, irmãos, é não estar por baixo de nada, nunca. Quem aqui gosta de passar raiva e ter que engolir o orgulho? Acho que isso é um ponto meio forte. Todo mundo nasce com um certo tipo de orgulho. Mas até que ponto isso está interferindo na sua vida? Pensa aí enquanto nós vamos orar. Mas ora e pensa ao mesmo tempo, tá? Vitor, ora para nós, por gentileza, pelo momento 10:2. Senhor Jesus, graças nós te damos, Paizinho querido, pois reconhecemos o teu amor, Pai. E nesse momento estamos aqui, Senhor, para clamar e pedir, Senhor, para que se cumpra a tua promessa, Paizinho querido. Pedimos, Paizinho querido, para mais trabalhadores, mais obreiros, Paizinho querido, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levantando no nosso meio, Paizinho querido. Esses, Paizinho querido, que irão ceifar, que irão trabalhar, Senhor, para a tua obra. Peço em nome de Jesus, Paizinho querido, que haja uma disposição, um compromisso, um comprometimento na vida de cada cristão, Senhor, para que o teu reino cresça, para que o teu reino se expanda. Os campos estão brancos, Paizinho querido, o mundo, Senhor, clama, Senhor, e chora, e que em nome de Jesus, Paizinho querido, nós possamos estar com nossos ouvidos abertos, Senhor, e com os nossos corações sensíveis, Senhor, para cumprir, Senhor, o ID, para cumprir, Senhor, o teu chamado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigado, Vitor. Marildo já quer falar aqui. Vai lá, Marildo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje de manhã ainda eu assisti um vídeo, compartilhei lá no grupo do DOB e alguns outros grupos, um vídeo muito interessante, onde um cara falava o seguinte: na história da Branca de Neve, né, a rainha estava lá, ela chegava para o espelho e falava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Ele falava: não. O reino estava bem, a rainha estava bem, Branca de Neve estava em paz, estava todo mundo de boa e tocava o reino. Segunda vez: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita que eu? Não. Rainha bem no trono, Branca de Neve tranquila, tocando sua vida, todo mundo de boa. Terceira vez: tem alguém mais bonita que eu? Sim, tem a Branca de Neve. A rainha virou uma bruxa, contratou um assassino, a Branca de Neve teve que fugir e tocou o horror no reino todo. Então, assim, como é que a gente reage quando alguém fala a verdade pra gente e principalmente fala alguma coisa que a gente não quer ouvir, né? A gente pode virar esse monstro aí, igual a rainha lá, né? É por aí. E a gente vai fazer esse teste no fim depois, tá? Eu vou passar bem rápido aqui, irmãos. Vai ser rápido mesmo. Quem sabe a nossa lição hoje até termina mais cedo, tá? O sonho do pastor é esse. Mas eu vou passar bem rápido as duas definições, que é isso que a nossa revista traz, do que é orgulho, à luz da Bíblia, o que é humildade, à luz da Bíblia. E depois, no nosso terceiro ponto, a gente vai dar uma praticadinha aí na parte do orgulho e da humildade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com orgulho. Definição, essa é que está no dicionário, tá? A primeira não necessariamente é de natureza pecaminosa. Trata-se daquela que eu falei lá, que é você ter orgulho do seu filho, você ter orgulho do seu pai, você ter orgulho de um trabalho que você fez muito bem feito. Esse é um orgulho que não é ruim, tá? Desde que você não deixe ele exceder para um ponto que ele suba a sua mente, a sua cabeça, que ele te domine e ele caia no outro orgulho, que a gente já vai ver. Então, ó, é aquela visão que você tem da sua autoimagem, tá? Como você se vê está ligado à sua autoestima e à confiança que você tem em si mesmo. Isso aqui não pode ser considerado um ponto de orgulho. Por exemplo, Cristiane, você trabalha com o quê? Dá o microfone ali para eu entrevistar a Cristiane, irmão Amarildo.
Cristiane trabalha com o quê? Propaganda. Muito bem. Você faz bem o seu trabalho? Acho que sim. Tá vendo, irmão, como fica difícil? Por isso que a gente tem que aprender a distinguir bem as coisas. Não, é porque realmente... Você faz bem seu trabalho? Sim. Sim. Aí hoje a gente tem a linha que segue assim, ó, a Cristiane é uma boa profissional, a gente precisa contratar ela trabalha mais editando texto, que é o que eu sei, tá, do trabalho dela. Ela faz alguns textos e tal. Quem já viu que a Cristiane escreve bem? Só eu? Cristiane escreve bem. Olhe pelos textos do Instagram dela que você vê que ela escreve bem. Então, a Cristiane escreve bem. Então, vamos contratar ela para fazer esse trabalho de publicidade, de propaganda, marketing e tal. Agora, vamos para o outro lado. Cristiane, você faz bem o seu trabalho? Faço. Sou arrogante. Tinha um amigo meu que para tudo ele usava a frase, você quer ser mais que os outros, né? Alguns vão identificá-lo aí. No simples fato da pessoa dizer que ela faz bem o trabalho dela. Isso é o que nós vemos nas áreas das militâncias de muita coisa. Você dizer que você é bom numa coisa, irmãos, não te faz ser um arrogante. Tá? É uma linha muito pertinho que você vai andar entre ser um bom profissional e ser um arrogante. Mas você ser um bom profissional e dizer, eu sou um bom profissional naquilo que eu faço, não faz de mim um arrogante. Isso não é o orgulho pecaminoso que nós vamos tratar aqui. Isso é você reconhecer que você tem uma capacidade. Desde que, Cristiane, você é a melhor publicitária de Cascavel? Não. Desde que isso não faça com que você comece a pisar nos outros, se achar superior aos outros. Eu posso achar a Cristiane a melhor publicitária de Cascavel? É que você não Ela conhece, pode né? se achar a melhor publicitária de Cascavel? Se eu for, eu não posso? Aí que está o ponto da humildade. Não, às vezes eu fui premiada a melhor publicitária de Muito Cascavel. bem, vamos seguir a linha Fui da Cristiane. reconhecida. Ela recebeu, ela já se deu um prêmio de melhor publicitária de Cascavel. Vamos Fui por aí. reconhecida por muitas pessoas. Foi reconhecida, beleza. E A aí? Cristiane foi reconhecida. Aí a Cristiane, ela chega em todo lugar e fala assim, prazer, sou a Cristiane, melhor publicidade de Cascavel. Por isso, se no momento ali, obrigado pelo prêmio de reconhecimento e tal, para você, isso não é um cartão de visita. De onde você chega, tem a história, não sei se o pastor já contou aqui alguma vez, ele já contou em algum outro lugar. Tinha um irmão que na igreja todo mundo considerava ele muito humilde. E um dia resolveram dar uma medalha para ele de irmão mais humilde da igreja. Ele recebeu a medalha de irmão mais humilde da igreja, feliz, todo tímido e tal, mas no domingo seguinte ele veio com a medalha no pescoço. E aí? Entenderam como é um espaço bem pequeno de ir para um lado ou para o outro lado? Esse é um dos cuidados que nós devemos ter, irmãos, e é muito difícil. É muito difícil. Então, você ter orgulho de algo que você faça bem, de uma maneira saudável ali, autoestima. Você é um bom militar, Amarildo? O senhor é um bom pastor, pastor Eliezer? Entenderam? Não é errado. O senhor é o melhor pastor que existe, pastor Eliezer? Eu posso Viu? colocar um ponto? Coloque. Porque essa questão de saber se a gente é bom ou ruim em alguma coisa, normalmente ela leva a gente à comparação. Porque é muito fácil a gente falar que a gente é bom em alguma coisa quando a gente se compara com alguém que é pior do que a gente. E, ao mesmo tempo, a gente pode se sentir muito ruim se a gente se comparar com alguém que é melhor do que a gente. Então, acho que a questão do orgulho, ela sempre vai levar também para esse lado da comparação. E esse lado da comparação, volta e meia, faz a gente pecar muito. Porque, consequentemente, você se sentir melhor que alguém ou pior que alguém, eu acredito que não é algo que a palavra de Deus nos aconselha. A questão da comparação, ela é muito utilizada hoje, fora, para entender realmente, muitas vezes para diminuir pessoas, tá? Até o que a gente faz lá para... Muitas vezes a gente faz a seguinte comparação, como que eu faço para eu parecer mais bonito? Fico perto de gente que eu acho que não é tão bonita assim, aí eu pareço mais bonito.
Viu como é complexo o negócio? A gente tem as artimanhas de, mas é porque naquele grupo ali eu era realmente o, né? Mas o que a Cristiane falou vai cair num ponto muito importante da vida cristã. Irmãos, quando Jesus derrama o seu amor por nós, o seu sacrifício, ele nos compra, somos alcançados pela graça. O objetivo de Jesus não é que você, na sua cabeça, tá? Pense isso. Na sua cabeça você se sinta um nada, não tem nenhum José aqui, eu acho, um Zé ninguém. Não é esse o objetivo de Jesus na nossa salvação, tá? Ele quer sim que você tenha a visão de servo, que você tenha uma vida de humildade, mas o pensamento que ele coloca na sua cabeça não é que você é um miserável ninguém. Sim que você é filho de Deus. Por mais que isso neste momento não é o foco, entre lá um pouco nas pregações positivistas de que você é, não é disso que eu estou falando. É do ponto de que, se Deus te deu uma capacidade de ser um bom militar, você tem a condição de falar, eu sou um bom militar dentro daquilo que Deus me permita fazer, permita que eu faça. É isso. Você é o melhor? Não, melhor não. Igual o pastor citou aqui. O melhor pastor é Jesus, com certeza. E neste ponto vai o quê? Todo mundo em algum momento vai receber algum elogio. E o que você faz com o elogio que você recebe em qualquer que seja o momento da sua vida? Você pensa enquanto o pastor fala. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Eu não quero aqui adiantar a lição do professor, mas eu gostaria de tentar dar uma contribuição no seguinte, né? Quando Deus diz que tudo que Ele fez é bom, isso se refere a Ele estar plenamente satisfeito consigo mesmo naquilo que Ele fez. Ele está autorrealizado porque Ele realizou aquilo que Ele planejou de forma perfeita. Qual a diferença de Deus dizer assim, eu realmente fiz tudo muito bem feito? E aí chega o Nabucodonosor e diz assim, esta é a Babilônia que eu construí, os seus jardins, olha que coisa magnífica, que obra tremenda eu realizei. Qual a diferença? Ele está aqui, né, se sentindo pleno por ter construído um império, ter construído uma cidade, um jardim suspensos e etc. Qual a diferença aqui? A diferença é o que realmente é o problema. E o problema se chama autossuficiência ou independência de Deus. O autossuficiente diz, eu sou bom, não preciso de ninguém, isso é orgulho. Tem gente que não vem à escola bíblica dominical porque já acha que sabe bastante. Eu vou lá para quê? Para ouvir sempre a mesma coisa? Então eu já sei, então não preciso. Ou seja, isso é orgulho, autossuficiência. Então, um grande problema do orgulho é que é exatamente esse, a independência de Deus. Quando nos tornamos independentes de Deus, quando a gente acha que por si só é suficiente, esse é o problema do orgulho. Essa é a raiz do mal. É isso, achar-se melhor do que realmente é. É isso que pôs o diabo para fora do céu, quando ele se acha melhor do que Deus para sentar no trono de Deus. E é esse o grande problema que a gente tem. Independência, autossuficiência, e por isso a gente quer achar que sempre é melhor. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que é para a gente ter o cuidado de considerar o outro superior a si mesmo. E a segunda coisa, não querendo adiantar, mas eu digo que é o antídoto, né? Eu gosto sempre de contar, porque isso tem sido uma bênção na minha vida, que é o que fazer para se manter humilde, né? Para não se tornar arrogante, soberbo, porque, como você bem falou, é uma linha muito tênue entre esse orgulho saudável, que é você se sentir bem por fazer algumas coisas muito bem, e você se sente, né, bem consigo mesmo, né, porque aí é uma questão de autoestima, de confiança que a gente tem, e ao mesmo tempo não deixar isso descambar para o outro lado, né? Core tem bom, eu li ela há muito tempo atrás dizendo isso tornou-se uma regra na minha vida, que eu compartilho por onde eu ando, eu digo, né? Ela dizia o seguinte, quando eu recebo um elogio, o elogio ele tende a nos estragar.
Às vezes é melhor a crítica do que o elogio. Né? O elogio pode contaminar e pode tornar orgulhoso, como o irmãozinho da medalha. Então, ela disse assim, sempre que eu recebo um elogio, eu vou diante do Senhor Jesus e deposito aos pés dele. Eu digo para ele assim, Senhor Jesus, eu transformo esse elogio num lindo buquê de flores e deposito no teu altar. Eu sei que tu és dono de todas as flores do mundo. E essas que eu recebi, eu entrego ao Senhor também. Ou seja, essa é a maneira correta de você receber um elogio, não inflar com ele, não ser bobo de dizer assim, né, como o pregador que estava lá na porta cumprimentando os irmãos, aí passou o irmãozinho e disse, meu pastor, o seu sermão hoje estava maravilhoso. E ele rispidamente responde, eu sei, o diabo já me falou mesmo. Ou seja, ele estava tentando o quê? Dizer, ó, eu sou humilde, né, esse tipo de elogio não cabe. Né, de maneira alguma, você pode receber qualquer elogio. O que você não pode fazer é ficar com ele. Você tem que ir para a cruz de Cristo, depois, Senhor, é teu, porque eu não sou nada, o Senhor é tudo em mim. Esse é o segredo. Eu, de repente, adiantei tua aula, mas... Capaz, nunca fez isso. Vamos lá, irmãos. O pastor já deu a resposta dele com o que ele faz com elogios. E você? O que você faz com elogios? Vai lá, missionária. O elogio, ele precisa ser agradecido, né? Quando a pessoa faz um elogio, a gente agradece. E é isso. É exatamente isso, mas o que a gente tem que aprender, irmã, é receber, agradecer e não ficar com ele. Depositá-lo aos pés do Senhor Jesus. É assim que a gente faz. Essa questão do elogio é exatamente o que o pastor falou. Às vezes a pessoa te critica, você não leva como maldade, mas você vai refletir naquilo. Por que ela falou isso e tal? Ah, então eu preciso melhorar nesse ponto. Como cristão, nós devemos agir dessa forma. Às vezes a pessoa fez um comentário para você que é para o seu crescimento, sim. O problema do elogio é que se você começar a refletir nele, você vai achar o quê? Que você é bom. Então, a sua reação, parte do que a irmã Rosalice falou, não seja um sem educação que fala o que o pastor lá falou, o diabo falou a mesma coisa para mim. Agradeça. Eu tenho dificuldade, alguns irmãos, às vezes, acaba a aula aqui, eles vêm elogiar a aula. Eu tenho dificuldade com isso, de verdade. Às vezes eu fico meio gaguejando, porque eu não sei muito o que te falar, sem parecer que eu estou me achando com a aula ou algo do tipo. Não. Então, normalmente, a resposta que eu dou para todo mundo, que bom, irmão, que a aula pôde edificar a sua vida. Graças a Deus por isso. A gente sempre busca fazer o melhor, e a glória é para Ele, não é para a gente. Tá? Se eu estou aqui, estudei para estar aqui, me esforço, alguns dos irmãos vêm e elogiam depois da aula. Às vezes, irmãos, é difícil, não estou dizendo que você não deve elogiar ninguém, não, tá? Às vezes as pessoas precisam ouvir elogios, porque só crítica também só serve para matar os outros. Então, as pessoas precisam ser elogiadas, sim. Mas, no momento que recebemos esses elogios, devemos saber o que fazer com eles. A linha entre a autoestima e a autossuficiência, ela passa muito apertadinha. Por isso, temos que saber lidar com isso. O Vitor está lá já? É que eu vejo que não só para a questão do elogio, mas para a questão da crítica também. Porque para quem tem baixa autoestima, se ele só é criticado, fere o orgulho do cara, então até a crítica tem que ser temperada, né? Porque às vezes você critica o cara lá, não feriu o orgulho, ele não sirvo para mais nada, eu não faço mais nada, eu não sou bom para isso nunca vai ser para mim. Já vamos entrar nessa parte aí. Então eu vou deixar essa parte para a parte da humildade, que eu vou falar dessa parte do orgulho ferido. Mas um pouquinho do que o Vitor falou é o seguinte, por isso que eu disse, quando alguém te critica de uma maneira correta, buscando te mostrar que algo poderia ser melhor, você levar a refletir, sim. Tá? Mas a nossa vida não deve ser só de crítica. Eu já vivi nessa fase. Coitado dos pregadores. Eu sentava ali onde eu sempre sento. E a minha vida era criticar a pregação dos outros. Tinha muito irmão que chegou para mim uma vez e falou assim,
eu prego, eu não olho para você, porque eu sei que você está me julgando. Eu falei, e é verdade. Então, até isso, Deus precisou trabalhar na minha vida, no meu coração. Eu entender que nem tudo é crítica, que eu não preciso dar a minha opinião para tudo que eu vejo. E foi muito difícil para mim entender que as pessoas nem sempre precisam saber o que eu acho. Se ela vier te perguntar uma coisa, mas você ir lá toda vez e querer expor que você poderia ter feito melhor, que algo, isso é arrogância, orgulho. E é esse orgulho que a gente combate. Certo? Seguindo lá. Então, ao considerar a questão do orgulho sobre essa ótica, que ótica? Essa aqui, tá? É óbvio que não podemos classificá-lo como errado ou de natureza pecaminosa, tá? Essa questão de você estar bem com aquilo que você faz, de você entender que você tem uma qualificação sim, isso é positivo. A gente não deve sempre pensar que eu sou o pior profissional que existe, eu sou o pior, o que quer que seja que existe, tá? Seguindo, a segunda definição, então, vai tratar daquilo que, em níveis exagerados, vai passar lá para o outro lado, que é a presença pecaminosa e desastrosa da arrogância e da soberba. Esse orgulho, soberba, é caracterizado por uma personalidade altiva, prepotente, vaidosa, insolente, presunçosa e arrogante. Tudo isso aqui está presente na pessoa orgulhosa. E é dessa pessoa orgulhosa aqui, se você pegar os versículos da semana lá, quem estudou a lição aí durante a semana, leu todos os versículos diários? Só o pastor e o Guilherme? Então, eles dois devem ter visto nos versículos da semana que esse orgulho e essa é a arrogância que a Bíblia fala, que Deus ele odeia, que Deus ele se mantém distante do arrogante, tá? Desse tipo de pessoa aqui. E agora, eu quero que você reflita. Não estou dizendo que você tem o costume de ser essa pessoa, tem o costume de agir de maneira arrogante. Eu vou usar arrogância para a gente diferenciar os orgulhos aí, tá? De maneira arrogante, de maneira soberba com relação aos outros. Como eu disse, eu já tive uma fase que eu era só assim. E tudo era na base só da crítica, porque eu sabia como fazer melhor. E você? Como que é? Pensou um pouquinho aí? Seguimos lá então. Esse orgulho possui sentimento de desprezo em relação às outras pessoas. Não reconhece suas qualidades e virtudes, até mesmo as diminuindo. Como eu falei ali do caso da Cristiane. Cristiane é uma boa publicitária? Sim. Lá, já está se achando. Só porque trabalha na empresa tal lá, acha que já é a melhor publicitária. Por que você não trabalha na Globo, Cristiane? Já que você é tão boa assim. Então eu preciso diminuí-la. Nem sei se trabalhar na Globo é subir, né? Mas tudo bem. Eu preciso diminuí-la para que eu me sinta bem. Aí chega lá e faz assim. O Vitor está fazendo umas super artes ali para os teens. Se os irmãos olham nos avisos de domingo, aquelas artes dos avisos do teen, quem faz é o Vitor. Tá? Ele, todo empolgado, ele faz lá, daí chego eu do lado dele. Vitor, isso é só um desenho, eu também faço. Entendeu? Eu sempre tenho que... É aquela questão assim, para eu ser bom, o outro tem que ser ruim. Isso a gente vê muito no trabalho, irmãos. Quando você tem a concorrência entre muitos funcionários que fazem a mesma coisa, que são comissionados, enfim, e que às vezes eles concorrem entre si, que é o caso de vendedores, isso é muito comum entre vendedores. A questão é, eu sou um bom vendedor, eu sei da minha capacidade, beleza. Aí tem o outro lá que ele é um vendedor ruim, mas ele só fala mal de você. Por quê? Porque para ele ser melhor, alguém tem que ser ruim. E muitas vezes a gente vê isso dentro das igrejas. Cristãos com essa linha de raciocínio, que para ele ser um crente bom, o outro é um crente ruim. Eu sou melhor, por quê? Porque eu venho num culto a mais na semana. Eu sou melhor, por quê? Porque eu nunca cheguei atrasado. O outro chegou atrasado, está errado? Tá, mas isso não faz você melhor do que ele. Talvez ele precise ainda crescer e você pode ajudá-lo, ao invés de dizer que ele é ruim porque ele chega atrasado todo culto.
Essa é a visão cristã, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E aí eu volto lá nas lições do amor, quando a gente vai tratar com os problemas. Tá? Continuando aqui. Então, o orgulhoso, o soberbo, ele precisa fazer o outro se sentir mal. E às vezes ele não faz o outro se sentir mal falando. Às vezes ele faz o outro se sentir mal com atitudes. Mostrando que, eu fiz de um jeito melhor do que você. E aí, volta no que o pastor falou no começo. As pessoas não vêm na escola dominical, muitos. Uns não vêm um dia ou outro por problemas particulares, dificuldades particulares, mas tem o costume de vir. Mas aquela pessoa que não tem o costume de vir, a grande maioria justifica que é porque não precisa. É porque, eu vou lá ouvir de novo o que o pastor já fala no culto de noite. Bom, no culto de noite, a gente não tem essa interação que a gente tem aqui. Você pega o microfone, você fala, você expõe o seu lado, você pode levantar a mão e falar, Tiago, você está errado. Na EBD você pode, no culto não faz isso com o pastor, tá? Na EBD você pode levantar a mão, a gente vai ouvir o seu lado e vamos comparar as coisas com a Bíblia. O termômetro é esse. Então, na escola dominical é o momento que você tem de crescer, desenvolver e de aprender. Não, mas para quê? Então, esse é o orgulhoso, o soberbo, o prepotente. O Guilherme é um cara que estuda muito. Todos concordam com isso? Sim, quem conhece o Guilherme de perto sabe que ele estuda muito. Você sabe tudo, Guilherme? Obviamente que não, ele falou. Onde o Guilherme está no domingo de manhã? Na EBD. O pastor te obrigou, Guilherme? Não. Se você não trabalhasse na igreja, você viria, Guilherme? Sempre veio. Pastor Ricardo sabe grego, Aí sim, hein? Vamos testar ele agora. Aí sim, hein, pastor? Pastor Ricardo fala grego. Onde o pastor Ricardo está no domingo de manhã? E uma coisa que a gente vê esforço do pastor Ricardo. Ele trabalhou muito tempo em domingos. Acho que hoje está um pouquinho menos em domingos, né? Mas muito tempo em domingo e a gente viu o esforço dele de estar aqui na EBD nos domingos pela manhã. O pastor Ricardo dá aula no curso teológico, dá aula de grego, fala grego, de trás para frente, não sei. Tá? Acho que o grego é de trás para frente mesmo, não tenho certeza. O hebraico é de trás para frente, né? Isso aí. Mas onde ele está no domingo pela manhã? Ouvindo eu ainda, irmão. Olha isso. Pessoas mais estudadas do que eu estão aqui me ouvindo. Quem sabe seja um tratamento para a vida deles. Mas mostra que esse negócio do eu já sei tudo, eu não preciso estar lá. A gente vê muito isso em encontros de casais. Tem casais que acho que não precisa ir em encontro de casal. Por quê? Porque vai falar a mesma coisa, que eu tenho que amar a minha esposa. Mas a esposa só reclama. Então deveria ter ido no encontro de casais. Não é? Muitas vezes, nós vamos ouvir muitas vezes a mesma coisa, porque muitas vezes nós não praticamos essa mesma coisa. E é por isso que a gente está de novo numa aula de um monte de coisa que a gente já ouviu outras vezes. Quem aqui já pratica tudo que ouviu esse ano? Nas EBDs? Quem aqui já pratica 5% do que ouviu esse ano nas EBDs? É por isso que a gente recapitula. Por isso que a gente volta nos mesmos temas para lembrar você. Seguindo lá. Aplicação. Em que medida podemos perceber a presença do orgulho e seus malefícios nas igrejas? E agora nós vamos aí para uma práticazinha. Eu gosto dessas práticas, tá? Eu pedi para você se perguntar se você era orgulhoso. Chega perto de alguém que te conhece bem aí. A maioria já está, né? Vai lá, Marildo, perto do Flávio que convive com você. Pastor Morrose, vem cá falar com o pastor Eliezer aqui. Cadê Luana? Vai lá perto da tua irmã lá, do Matias. Vamos arrumar uma confusão aqui agora, irmão. É para participar, tá bom? Vamos aplicar a palavra de Deus aí. Quem aqui é próximo da irmã Maria Inês? Levanta a mão aí. Quem conversa com a irmã Maria Inês de vez em quando? Ninguém? Vamos fazer umas amizades com a irmã Maria Inês aqui, gente. Maria Inês, vai lá perto do pastor. O pastor conhece a senhora bem, que eu sei.
Está perto de alguém que te conhece? Quem que é próximo do senhor aqui, irmão? Ninguém também? Tem que arrumar uns amigos. A Derli está perto das próximas aí? A vizinha, já vale, né, Derli? Muito bem. Você vai ter 3 minutos. Irmão, não é para virar briga, tá? Pensa nisso. Pensa nisso. Não é para brigar. Escuta o que eu vou falar agora aqui. Pergunte para o seu coleguinha do banco: eu sou arrogante? E deixe ele falar. Quem que é próximo da senhora aqui? Quem que é próximo da senhora? Moisés, leva a senhora direto para casa. Moisés, adota aqui a missionária. Vai lá perto do Moisés. Está ali, ó. Está ali no meio, lá. Vai lá, gente. Comece com... Deixa ela falar aí, pastor. Vamos lá. Ó, é para perguntar, irmão, e deixa a pessoa responder o que ela acha. Assim como eu fiz hoje de manhã, eu fiz isso hoje cedo, tá? Tá sozinho aí, irmão Nelson? Cadê os parentes do irmão Nelson? Tá aqui, ó. Chega perto dos parentes ali, irmão Nelson. Vamos lá. Um perto do Ademar lá, ó, dos conhecidos, mais de perto. Vamos ver o que eles falam. Perguntou já? E respondeu aí? Aí, olha aí. O Ademar perguntou já para a esposa, ela... Mosmar perguntou aí para a esposa? Deixa ela falar, Mosmar, deixa ela falar aí. Irmão Osmar, irmã Paula, e aí? Como que é, Patrícia? Pai aí. E aí, irmão Ozzy, como é que tá, irmã Paula? Tá tranquilo? Quem? Foge não, Davi, olha lá. Cadê a irmã Dirley? Já conversaram, irmã Dirley? Tá quase aí, irmãos. Luana, Larissa, já sabe quem que é orgulhosa aí? Matias, a esposa. Pronto, irmãos. 2 coisas nessa atividade. Pronto? Tem que terminar, pode terminar aí. Abre o coração, não tenha dó não. Foi? Deixar o pastor ali, que eles entraram num assunto mais... O pastor e a irmã Rosa ali foram firmes no negócio. Vamos lá, gente. Vamos lá que a gente tem outro ponto para ver ainda. Foi? Algumas coisas para a gente ver sobre isso. A primeira delas. Alguns tiveram dificuldade de perguntar porque já sabiam a resposta. Já começa aí. Outros tiveram dificuldade de responder porque às vezes pensam em ofender. Não foram como a Luana, só jogaram na lata assim, pronto. Mas pensa em... Então, você começou com então? É que não sei. Então, se você com os que são próximos a você, muitas vezes acaba tendo essa dificuldade de ver a visão do outro. Muitos são os casais aqui que fizeram a pergunta. Se você não tiver liberdade com o seu esposo ou com a sua esposa de falar que ele está sendo meio arrogante, meio orgulhoso, algo nesse sentido,
Você acha que você vai ter liberdade com os de fora, de que a pessoa possa dizer, irmão, acho que você passou um pouquinho ali na questão do orgulho. Eu achei que você foi um pouco arrogante na sua resposta. Você acha que você vai ter essa liberdade se com os da sua casa você já sentiu dificuldade? Viu como viver em corpo de Cristo às vezes é difícil? Muitos de nós carregamos aí mágoas e tristezas referente a assuntos passados que são relacionados a isso, que nunca as pessoas puderam conversar. Nunca as pessoas chegaram e falaram, ó, Vitor, achei que você foi meio grosseirão lá no negócio que você falou, e não precisava disso. E isso poder gerar um conserto, que igual ele falou aqui, foi mal, desculpa, não era a intenção ser grosso, acho que eu exagerei mesmo, foi o calor do momento, enfim. Muitas vezes essas conversinhas desse tamanho simples aqui geram problemas enormes, porque as pessoas têm dificuldade de se relacionar. E o objetivo disso não é que você saia falando para todo mundo seu arrogante, seu arrogante, seu arrogante, seu arrogante, seu orgulhoso, metido. Não é para sair acusando os outros do que você acha que ele é. Mas é para que nós, como igreja, possamos entender que existe essa dificuldade, mas que ela pode ser trabalhada. E a maneira de nós trabalharmos isso, agora a gente entra no ponto número 2. Quem quiser voltar para o lugarzinho, pode voltar. Está com medo de ficar perto do pastor, às vezes? Quem quiser voltar para onde estava, pode voltar aí. E a gente vai para a sequência. Humildade. Isso aqui, irmãos, eu coloquei essa definição que ela é de uma inteligência artificial, tá? Foi interessante colocar a definição de inteligência artificial, e eu fui ver de onde ela tirou. Tá? A inteligência ela pega de diversos pontos da internet que ela entende que é consenso, que a maioria está falando a mesma coisa. Ela se encaixa para o que a gente vai falar aqui agora, tá? Por que eu coloquei somente essa definição? Você vai ver na sua revista aí que o autor ele coloca assim que existe a visão do dicionário ali que a humildade está relacionada à pobreza, a ser miserável, a não ter condição. E a humildade não está relacionada com o poder aquisitivo, tá? A humildade não está relacionada se a sua casa é de madeira ou se a sua casa é um sobrado. Não tem a ver com isso ser humilde. Antigamente usavam-se muito esse termo, não. Falar que uma pessoa é pobre, para não chamar o pobre de pobre, chamava o pobre de humilde. Tá? Mas não se trata disso. Mesmo que você entenda, quando alguém falou que o pobre é humilde, que está falando de ser pobre, humildade, no sentido mesmo de humildade, não tem a ver com dinheiro ou posses, e sim com aquilo ali, ó. Virtude que consiste em reconhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Uma pessoa humilde é capaz de perceber a si mesma e levar em conta a necessidade e o bem-estar das pessoas com quem interage. Isso aqui é importante. Ao invés de focar em si. A humildade é considerada uma qualidade bastante positiva e benéfica. Então, se uma inteligência artificial já é capaz de dizer que é bom você ser humilde, imagine se você seguir a Bíblia. Seguindo aqui. Essa definição, então, não se baseia em elementos externos ou determinados como status, ascensão social e essas coisas. É uma característica pessoal que pode ser inata ou aprendida e desenvolvida. O que significa? Você pode nascer com uma característica de pessoa humilde, sim, pode. Mas, e é a parte que mais importa para todos nós, você pode... Fala aqui, pastor. Na verdade, todos nós nascemos defeituosos, então tem que desenvolver a humildade. Como eu disse, a parte que mais interessa para nós é essa aqui, que o pastor frisou aqui na resposta dele. Todo mundo, por mais que ache ali num sentido correto, que vive uma vida humilde, que Jesus disse que era humilde, Paulo fala de humildade e manda que as pessoas sejam humildes, é sinal que a gente deve ser. Se a gente busca nos parecer como Jesus, devemos ser humildes como ele. Eu acho que isso vai acontecer nessa terra? De ser igual? Muito difícil.
você chegar no mesmo nível de humildade de Jesus, você tá tipo um semideus ali, tá? Mas o nosso objetivo é buscar ser igual a Jesus. Seguindo, a Bíblia enaltece a humildade como sendo uma característica do próprio Cristo. E aqui eu quero fazer uma diferenciação, vou buscar um negócio que eu falei lá atrás e vou colocar aqui agora. Muito bem, eu falei sobre Deus ser orgulhoso. Lembram disso? Já esqueceram? Falei sobre Deus ter orgulho. Tudo bem, eu vou falar um texto bíblico para você aqui e você vai dizer se Deus é orgulhoso mais uma vez ou não, e aí a gente vai jogar ali naquele texto e ver, juntar os dois o que acontece. Tá? Muito bem. Tem um texto da Bíblia que fala assim, ó: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, amém. E aí, quem inspirou a Bíblia? Então ele disse isso dele mesmo, certo? Deus é orgulhoso? Como que é o nome de Deus? Que lá ele fala lá para Moisés, lá no começo, quando perguntarem como me chamo, como que ele chama? Eu sou. Mas, então, a gente tem que parecer com Jesus, exato. Mas Jesus disse que a glória era dele na figura de Deus, e aí a gente tem que cuidar muito com as confusões que a gente faz. Primeiro, Deus ele pode pedir a glória para ele? Sim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é Deus. Ele é o ser soberano acima de qualquer coisa e ele é o único digno de receber louvor e glória. Então, ele falar que você tem que dar a glória para ele é normal. Não é orgulho, é natural. É assim que funciona. O dia que você for Deus, você pode dizer a mesma coisa. Exato. A glória pertence a ele, sempre foi dele, é dele, para ele. Ó, o texto começa, porque dele, por ele e para ele. Ou seja, tudo já está em mim aqui como Deus. Então eu estou ensinando a vocês a entreguem a glória que é de Deus de volta para ele. Quando a gente vem para a figura de Jesus aqui, Jesus, quando ele veio como ser humano, 100% humano, ele ensinou o quê? A fazer o quê? Humildade. Todo o tempo que entregavam a glória para Jesus, ele fazia o quê? O que eu faço é para que eu seja glorificado. Ele falou isso alguma vez? Então, Jesus, como ser humano, ele está te ensinando, e é isso que nós temos. Por isso, Deus ele é tão incrível nas coisas que ele faz. Jesus veio para morrer por você, mas antes de morrer, ele viveu a vida humana te mostrando que era possível você viver dessa forma. E na sua vida humana, ele está te ensinando o quê? Que todo momento você vive em humildade, e entrega a glória de tudo para Deus. Meus irmãos, tem o grande modelo para nós, o exemplo, Jesus Cristo. Nós temos aqui em Filipenses 2:5, e o exemplo de Cristo que ele veio e se humilhou. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Então, ele a si mesmo se humilhou. Então, essa humildade que é o modelo de Jesus, que nós precisamos reconhecer isso, que precisamos ser humildes e iguais a Jesus. Um assunto interessantíssimo, né? Realmente parece banal, mas com certeza a gente tem muito a aprender sobre. Eu diria que o ponto central que me chama a atenção sobre orgulho e humildade é definir essa linha tão comentada nessa aula sobre o que pode ser orgulho bom e o que pode ser orgulho mau. Eu acho que a gente corre o risco de pensar que essa linha passa pelo fato de constatar fatos. Então se é verdade eu posso falar. Não creio que seja assim que a Bíblia nos fale. Se a gente aguenta o elogio, eu posso receber.
Também não acho que biblicamente é assim que a Bíblia nos fala. Ah, se as pessoas pensam isso de mim, eu posso falar. Também não vejo isso como a linha. O que eu vejo como a linha para o que ser o orgulho, que é para definir para nós, se chama humildade, né? E para mim, humildade é definida de nós entendermos que tudo que temos vem dele. E tudo que temos não é para nós. Se nós vivemos de tal forma que entendemos que tudo que temos, recebemos, e tudo que temos é para os outros, então, na verdade, é tudo sobre ele. E sendo tudo sobre ele, nós podemos, então, nos orgulhar nele e não em nós mesmos. Amém. Então, como o Guilherme finalizou o nosso ponto, nós vamos para o próximo. Seguindo lá. Como está a igreja em relação à humildade? Esse você não precisa perguntar para o irmão e nem questionar nada, é para pensar só, tá? Em geral, como o evangelho pregado em nosso tempo trata a humildade? E aqui, sou uma pessoa humilde? O Guilherme ele concluiu muito bem a questão da humildade ser o parâmetro ali para o cristão. Toda a questão de orgulho ali, você pode deixar ela para em segundo lugar se você entender a visão que você tem que ter com relação a ser humilde. Um ponto que eu vou refrisar do que ele disse é: Deus é soberano sobre todas as coisas e se ele não quiser, não importa o quanto você se ache capaz, não vai acontecer. Se Deus não permitir, então toda a glória deve ser sim direcionada para ele. Porque se hoje eu estou aqui compartilhando isso com os irmãos, é porque Deus permitiu que fosse dessa forma e nada disso é para mim, mas é para a glória dele. É assim que nós devemos nos portar com relação à humildade. Isso vai se encaixar lá no seu trabalho, no seu estudo, no tanto de conhecimento que você acha que você tem, no tanto que você acha que você trabalha bem. Ah, eu trabalho bem, mas eu posso ser melhor. Eu vou me dedicar para ser melhor, eu vou me manter aqui nesse nível de eu sou um funcionário normal, porque eu creio que desta forma Deus pode ser glorificado no momento, quem sabe lá, que eu receba algum elogio. Paulo nos manda olhar os outros sempre como melhores do que nós. Eu já falei isso em outro momento aqui. Essa é a visão que a gente deve ter para se manter humilde. Entender que eu, dentro da minha insignificância, naquilo que Deus me permite ser, eu vou fazer. E é esse o ponto para nós cristãos. Muitas vezes nós não temos visto isso ser pregado dentro de igrejas. E isso é o grande problema disso que está aqui. Tá? Como o evangelho tem tratado a questão da humildade. Pegam-se muitos textos isolados, que você não pode ser isso, você tem que ser aquilo, porque Deus te chamou para dominar o mundo e coisas desse tipo aí. E as pessoas estão ficando arrogantes e ignorantes com relação ao verdadeiro ensino da palavra de Deus. Ignorante é a pessoa que não conhece, tá? Ignorante não é xingamento. Ignorante é a pessoa que não tem conhecimento. Então as pessoas têm se tornado ignorantes com relação à palavra de Deus porque têm ouvido coisas de uns evangelhos estranhos por aí. E ainda seguindo aqui, vamos passar rapidinho, que a hora já foi. Depois acabar tarde, o pastor. Não, em primeiro lugar, os crentes enfrentam um problema muito sério em relação a isso, porque quando a gente fala de humildade, é dependência total de Deus. Orgulho, independência de Deus, autossuficiência. Então, humildade é você depender de Deus para tudo e devolver tudo para Ele, porque tudo é dele, como disse o Guilherme, e tudo é para Ele. Mas os crentes têm um problema sério em relação à salvação, porque eles estão sempre tentando fazer alguma coisa para ser salvo. Você é salvo, irmão? Eu estou me esforçando. Pronto. É orgulhoso, porque ele não está aceitando a salvação que é de graça que Jesus está dando. Ele tem que se esforçar para fazer. Então, no conceito cristão, né, ele tem uma grande dificuldade, os crentes têm uma grande dificuldade em relação a aceitar a salvação, porque o orgulho lhe faz tentar trabalhar para alcançar a salvação. E a gente precisa recordar sempre Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de vós. É presente de Deus, para que ninguém se glorie. Então, é muito importante a gente cuidar
porque na nossa salvação estamos sempre orgulhosos, tentando fazer alguma coisa para ajudar. Em segundo lugar, quer dizer que nesta manhã o professor estava orgulhoso que ia terminar a aula antes do horário e não terminou. Viu Deus tratando já, irmão? Como é que é o negócio? Ó, tá me criticando aqui, ó. Olha lá, já tá me criticando aqui a minha aula, tá vendo? A gente tem que lidar com essas dificuldades na vida, tá vendo? Vamos lá, o pastor falou de cuidados, vamos rapidinho nos cuidados. Não confundir autoestima, dignidade e valores pessoais com soberba. Não confundir status financeiros, que eu falei aqui, com humildade. Não ter orgulho da própria humildade, não faz nem sentido isso aqui, tá? Exato. Não confundir prepotência e arrogância com triunfalismo, vitória em Cristo. Não vou entrar nesse assunto aqui. Não brincar com aquilo que é sério, não negligenciar padrões e valores bíblicos exigidos para a vida cristã. Irmãos, eu sempre falo aqui de uma maneira mais descontraída, para a gente ter uma aula aqui, desculpa, rapidinho. Você não cansa de ficar sentado aí, mas tudo isso aqui é sério, tá? Tudo aqui é valores bíblicos para a sua vida. Então não é porque eu falei dando risada que não é certo, tá? O mundo não é padrão para a igreja, isso é muito sério. Agrade a Deus, mesmo que para isso você precise desagradar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. E ainda eu quero deixar mais uma frasezinha assim, não use falsa humildade para dar desculpa para não fazer as coisas, tá? Pastor, preciso de alguém para pendurar uma placa. Não, eu não vou me manifestar, porque vão achar que só eu que quero fazer e aparecer e tal, né? Eu sou tão humilde que eu vou ficar quietinho, escondidinho no meu canto e não vou ajudar em nada, porque não quero me aparecer para os irmãos. Isso é falsa humildade, mano. Deus manda você ser servo, tá? E o ser servo se aparece, as pessoas te vê fazendo as coisas, é assim que é servo. Guilherme, daí a gente finaliza. Viu? É culpa do Guilherme. Eu acredito que a solução do orgulho é a gente entender a humildade, viver a humildade, ou seja, a dependência plena de Deus. Eu creio que a gente pode medir se a gente é orgulhoso ou não pelas nossas relações com as pessoas, né? É muito comum a gente achar pessoas que acham que estão bem com Deus e estão mal com as pessoas. Mas a constatação bíblica é que toda vez que nós estamos maus com as pessoas, é porque, na verdade, nós estamos precisando nos aproximar do Senhor. Então, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, na verdade o que ele fala é uma mentira, ou ele vê Deus como um servo que só obedece o que ele faz. Amém. Mais alguma dúvida, pergunta? Alguém quer falar algo aí rapidinho? Não? Vamos perdão pelo horário aí, o pastor já me corrigiu aqui, né? Mas a gente vai tentando. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer pela aula desta manhã. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor nos trouxe nesta manhã. São assuntos conhecidos, mas que ainda temos muitas dificuldades de colocá-los em prática. Que teu Espírito Santo nos ajude nisso também. Esteja, Senhor, controlando as nossas vidas. O Senhor tem liberdade de agir, de operar e transformar aquilo que é necessário. Para a honra e glória de Jesus. Amém.